boa noite uma vez mais. Começava com uma primeira pergunta. Gostaria que o Dr. Bruno Fialho, para começarmos aqui esclarecidos, que apresentasse o partido, a Aliança Democrática Nacional, as suas principais bandeiras e o que é que o distingue do antigo PDR. Bem, 2 pontos prévios. Não me tratem por doutor, portanto, eu sou o Bruno Fialho. Pronto, obrigada pela Irei nota. ser sempre o Bruno Fialho até ao fim da minha vida e, portanto, odeio os tratamentos por doutores, só se aplica neste país que está submetido a uma cultura muito envelhecida, enraizecida também, de submissão, principalmente a políticos e pessoas que têm a mania que têm o dom da verdade. Portanto, é o Bruno. Ou Bruno Fialho, se preferirem, é indiferente para mim. Depois, é a alternativa democrática nacional. Eu sei que as pessoas ainda se relembram muito, a Joana agora disse aliança, mas é a alternativa democrática nacional. Sei que pode reportar subliminarmente a aliança democrática do tempo do Sá Carneiro, mas nós estamos em 2022 e já avançámos. Da mesma forma que avançámos do que era o anterior partido, o anterior nome, ainda hoje ficou bem demonstrado numa entrevista à CNN por que razão é que tivemos que alterar tudo, em que o anterior presidente do partido demonstrou ser uma pessoa que tem receio de estar em salas com pessoas infectadas. Portanto, nós temos uma perspectiva social, económica, totalmente diferente daquilo que existia no anterior partido. Eu preferia nem falar no anterior partido, porque isto é o ADN, é um partido novo, um presidente que sou eu, que vem do anterior, mas já numa perspectiva de mudança. Quando eu me candidatei, o meu programa eleitoral no partido foi mudar todos os estatutos, todo o partido, enfim, o nome. Portanto, não foi nenhuma surpresa interna, eu fui eleito com base nisso. Portanto, para criar um novo partido, digamos assim. Bruno, aproveito para também fazer uma questão, visto que os debates, sobretudo para os partidos que neste momento não têm assento parlamentar, são escassos, só houve um ontem na RTP e não houve muito tempo para todos os candidatos. E a pergunta que lhe faço, visto que agora temos essa oportunidade, o que é que sente que lhe faltou dizer e apresentar ontem? É assim, faltou muita coisa. Primeiro, eu não sou um político profissional e cometo erros. Irei cometer muitos mais se continuar na política. E, portanto, o que é que sucede? Faltou dizer tudo aquilo que a televisão não deixa mostrar aos portugueses, que são aspectos científicos, técnicos, que demoram tempo a serem demonstrados aos portugueses. Depois tivemos 2 anos de pessoas assalariadas ou avançadas dos lobbies farmacêuticos e de laboratórios a explicar aos portugueses situações que não correspondiam à realidade. Aliás, vê-se através de estas medidas draconianas em que eu posso ir, como disse no debate de ontem, eu posso ir num comboio cheio, abarrotado de pessoas, de Sintra até à estação do Rossio, sai na estação do Rossio, não tive que fazer nenhum teste PCR, mas depois para entrar no Coliseu, uma distância entre cadeiras, ia fazer um teste. Mas pior, o absurdo chega ao ponto que eu num avião, pode o avião estar completamente cheio e já não há problema. E no Coliseu já há. Ou seja, o Coliseu, eu estou a dar o Coliseu, mas qualquer sala de espetáculos, qualquer restaurante, qualquer estabelecimento deste género, sofre economicamente com medidas irracionais. As companhias de aviação, como têm lobbies poderosos por trás, conseguiram colocar estas normas totalmente ao contrário do que existe para o pequeno e médio empresário, em que no avião todos podem estar à vontade, e ainda bem, nós saudamos isso. Agora, se serve para uns, serve para os outros. O que é que me faltou explicar? Faltou-me explicar essencialmente 4 pontos. Que é, e vou começar cronologicamente ao contrário do que costumo fazer. Alterações à Constituição da República Portuguesa. Nós estamos a sofrer o mais vil ataque aos nossos direitos, liberdades e garantias como nunca tivemos no nosso país. Nomeadamente, a alteração ao artigo 27H,
linha H da Constituição, em que irá permitir a qualquer senhor da DGS ou senhora da DGS que decida que uma pessoa está com um certo tipo de doença e prendê-la sem sequer passar por uma decisão judicial, pelo escrutínio de um juiz. Isto aqui é pior do que o nazismo, do que o Holodomor na antiga União Soviética, é pior do que nos mandarem para os gulags, é pior do que o fascismo em Itália de Mussolini. Isto ultrapassa tudo. Isto é algo que as pessoas ainda não perceberam, que se for alterado, irá corromper todo o sistema judicial que temos hoje em dia, irá colocar a política a interferir nesse poder e deixará de haver a separação de poderes que todos nós aprendemos na Faculdade de Direito e em outras. Neste caso falo daquilo que me toca e, portanto, qualquer aluno do primeiro ano de Direito sabe o que é que eu estou a falar. A separação de poderes, salvo erro, eu já aprendi há muito tempo, já não me lembro se era no primeiro ano ou não, mas tenho a certeza que era no primeiro ano. A separação de poderes é algo demasiado importante para podermos dar de mão beijada a políticos sem escrúpulos e que têm enganado os portugueses durante décadas. Portanto, este é um ponto essencial à partida, que cronologicamente é o último. E depois temos a questão toda desta fantochada que se foi criando ao longo de 2 anos, em que foi necessário as vacinas, os certificados, as máscaras, tudo com base em soluções científicas erradas e já provadas até pelos criadores, por exemplo, dos testes PCR. O criador já veio dizer, eu tenho todo o gosto em vos explicar, os testes não servem para estes fins. Eu recordo que os testes são apenas um meio de diagnóstico complementar médico. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que todos os testes que são feitos, nomeadamente uma biópsia, tem que ser feito 3 vezes. E os 3 testes têm que dar ambos, ou positivo ou negativo. Se uma pessoa quiser procurar um positivo, digamos assim, eles têm que dar os 3 positivos. Se um dos testes der negativo, o teste é considerado. Para os testes PCR do coronavírus, diz-nos o procedimento, devem ser efetuados 5 testes. E não um, como está a ser feito agora. 5 testes. E esses 5 têm que dar todos positivos. Para a pessoa ser considerada um paciente positivo Covid-19. Ora, como vocês sabem, não são feitos 5 testes às pessoas, são feitos apenas um. E porque é que, ao contrário, por exemplo, biópsias normais, são feitos 5 testes? Porque os procedimentos laboratoriais, como foram inundados de milhares de testes ao mesmo tempo, há sempre erros. É uma das questões, exatamente, porque é que são feitos 3 testes. Porque há muitos procedimentos que podem falhar, pode haver contágio, pode haver milhares de situações, e daí serem feitos sempre 3 testes para qualquer situação clínica. E para o coronavírus, como há um aumento exponencial do número de testes, o perigo, porque isto é estatística, isto é a realidade absoluta da matemática, como há um aumento exponencial do número de testes, as falhas em laboratório podem ser, e são maiores. Logo, ter que se aumentar de 3 para 5. E a pessoa só é considerada cientificamente como sendo positiva com 5 testes positivos. Isto não é um procedimento que foi utilizado desde o início. E criou medo, criou terror, criou má informação e, como é evidente, as únicas pessoas que vão falar à comunicação social são pessoas que são pagas pelos laboratórios, pelas farmacêuticas, são da política do establishment, ou seja, do regime, são pessoas que dependem economicamente do governo e aquelas pessoas que, cientistas, médicos, analistas, que são isentos, são colocados na penumbra, são isolados, são afastados até dos seus trabalhos. E só para finalizar, eu relembro que em Portugal existe um Conselho Nacional de Saúde. O Infarmed é uma situação aberrante, que é controlado, caso vocês não saibam, pelas farmacêuticas. O Conselho Nacional de Saúde
é a única entidade que tem direito a aconselhar o Estado, o Governo, o Presidente da República. Esse Conselho Nacional de Saúde, ao início, disse que era contra o fecho das escolas. O Conselho Nacional de Saúde foi afastado ilegalmente. E foi decidido criar esta aberração, que já estava criada, mas uma aberração chamada Infarmed, que é controlado pelas farmacêuticas. Agora pergunto a vocês, o que é que acham que o Infarmed vai decidir acerca, seja do que for, é a favor das farmacêuticas ou do bem-estar da população? Eu agora gostava também, já agora, fazer repórter e perguntar a vocês, para ver a vossa sensibilidade analítica, jurídica e até social, relativamente a uma questão simples, que é uma empresa, e não falemos do Infarmed, uma empresa com interesses económicos muito elevados, porque depende das farmacêuticas e dos laboratórios, vai ter que dar um parecer acerca do seu cliente, o que é que ele irá decidir. Deixem estar, não respondam porque podem ficar... E neste fórum também não nos cabe a nós estar agora a dar as respostas, mas ficou clara a posição do ADN relativamente a estes assuntos relacionados com o Covid-19. Também, como já vamos avançados no live, queríamos partir para outros assuntos, outras áreas. Uma das áreas que não foi tão abordada nos debates, ou praticamente não houve questões relacionadas com isso, é a questão da cultura. No vosso programa, vocês têm 14 páginas, no vosso programa, a cultura é um dos pontos que dão destaque. Na página número 14, a última página, com 3 parágrafos. O que é que destaca de medidas para a cultura e como é que acha que poderá resolver a situação se eleger um deputado no Parlamento e poderá, inclusive, propor iniciativas para que melhore a cultura em Portugal? Bem, em primeiro lugar, nós vamos eleger um deputado. Aliás, hoje já saiu uma sondagem que refere 4,1% para outros partidos e, como é evidente, o único partido que tem aparecido com larga margem na sociedade, com um foco muito específico, é o ADN. Portanto, tudo indica, vamos eleger pelo menos um deputado. O nosso objetivo até é superior. Ora, não podemos na mesma, tal como no debate de ontem, não podemos falar da cultura sem voltar outra vez a falar das medidas, porque se não acabarem com as medidas irracionais, não vamos ter cultura. Os jovens não vão conseguir ter acesso à cultura. Os jovens vão continuar a ficar em casa. Os jovens vão continuar a ficar impedidos de saber o que é liberdade. Os jovens vão continuar a ficar impedidos de ter pensamento crítico. E a cultura é isto. É pensamento crítico, é liberdade, é querermos estar uns com os outros, é dançarmos, é convivermos, é estarmos vivos. E, portanto, neste momento era importante retirar todas as medidas irracionais e conseguir acautelar as questões dos impostos. Não podemos ter um setor que foi dizimado pela pandemia a continuar a pagar impostos no primeiro momento. Portanto, temos que dar uma ajuda substancial a este setor. Temos que criar apoios específicos e não feitos por técnicos que ficam horas sentados sem fazer nada nos ministérios, não sabem como é que vive o mundo normal, as pessoas normais, como eu, como vocês, em que, a título de exemplo, e não é desculpar quem faz isto, mas quando apareceram as primeiras medidas, eu relembro que nós vivíamos numa sociedade em que o Estado prefere a fuga aos impostos a aplicar medidas coerentes e economicamente viáveis. Nomeadamente o quê? O IVA é um imposto absurdo. Absurdo não estou a falar da sua eliminação, estou a falar da quantificação do seu valor percentual. Ou seja, se eu tiver um valor elevado de IVA, que não existe nos países evoluídos, se eu tiver um valor muito elevado de IVA, o que é que vai acontecer? Eu vou querer fugir ao imposto. Porquê? Porque o eu fugir ao imposto, vou arrecadar mais dinheiro do que fazer o pagamento que o Estado quer. E depois ainda há incoerências ainda mais graves, que é, eu posso estar a dever ao Estado e o Estado aplica-me
imediatamente uma sanção, seja ela de que forma for, até retirar-me o dinheiro. Mas se o Estado me estiver a dever IVA, pode ficar a dever, e eu, se estiver a dever ao Estado, não pode haver um acerto de contas e vou eu pagar. Portanto, isto arruína qualquer empresário. O que é que acontece? Temos que baixar o valor do IVA para valores em que as pessoas possam pensar nesta dualidade de critérios, que é vale mais apenas eu fugir ao IVA ou pagar. Vale mais apenas pagar, porque o valor é reduzido e eu vou pagar. E ao pagar, ou todos pagarem, o valor de encaixe de IVA no Orçamento do Estado vai aumentar, ao contrário de diminuir. Pronto. Isto é uma solução para fuga a este imposto. Isto só para fazer a travessia para a resposta que eu tenho que dar, que é, como nós sabemos, muitos empresários, fruto desta situação, fugiam aos impostos. E quando foram decretados os apoios, muitos não tiveram direito porque os apoios eram dados consoante o valor que a empresa teria faturado no ano anterior. Ora, as empresas não faturam para fugir aos impostos, entramos aqui numa pescadinha de rabo na boca. Portanto, vamos moralizar os impostos para ajudar também o setor da cultura. Vamos dar apoios sérios à cultura e não aqueles que este governo andou a espalhar, com certeza, pelos amigos do costume. A cultura é um bem muito importante para qualquer sociedade. Mais uma vez, sem o pensamento crítico, nós não vivemos, sobrevivemos. E para os jovens, especialmente para os jovens, é muito importante haver pensamento crítico. Porque se estivesse neste momento um elevado grau de pensamento crítico, de liberdade, nós não estaríamos a viver a situação que estamos a viver. Beatriz, queres fazer a próxima questão? Força. Sim, faço, e faço a pergunta muito na sequência do que o Francisco referiu, mas neste caso para a justiça. O que é que o ADN propõe, o que é que o diferencia dos restantes partidos em matéria de justiça? Quais as suas principais medidas? O que nos diferencia é, mais uma vez, falarmos com as pessoas. Qualquer pessoa pode ser um técnico extraordinário, mas se não tiver a parte humana, as escolhas que ele fará para a legislação cai por terra. Nomeadamente como eu posso ser um excelente juiz, tecnicamente, mas se não tiver uma bagagem de vida muito grande, eu vou ser um mau juiz. O que é que isto faz? Na justiça, o que é que precisamos? Celeridade nos processos. Se os processos forem céleres, a justiça funciona. Ponto final. E depois é uma tendência gratuita também da justiça. Eu não tenho que pagar. Se sou alvo de um crime e vou apresentar queixa na polícia para depois prosseguir com queixa-crime, tribunal, Ministério Público, para eu me constituir como assistente, eu não tenho que pagar o que hoje em dia se paga. Porque isto aqui é sonegar a justiça aos mais pobres, à classe média, principalmente à classe média, porque os mais pobres têm o apoio judiciário. Da forma que todos nós sabemos que também não é bom, porque o nosso estilo de direito em Portugal não tem especialistas e, portanto, pode-nos calhar um advogado que poderá não ter experiência naquele assunto, através da Segurança Social, e o assunto poderá não ser tão bem conduzido. Agora, se nós tivermos uma justiça tendencionalmente gratuita, a classe média passa a ter direito à mesma. Passamos a ter direito à justiça em Portugal. Porque hoje em dia há uma justiça para aqueles que conseguem pagar e para os outros que não têm dinheiro para pagar, mas que não são tão bem servidos, e acaba por haver injustiça. E, portanto, celeridade e uma justiça tendencionalmente gratuita são os dois pontos fortes em que nós temos que atacar. É evidente que depois há toda uma panóplia de situações, que é recuperar tribunais de comarca, para que as pessoas não se tenham que deslocar centenas de quilómetros para ter justiça, para que os processos sejam decididos perto das pessoas, para que haja realmente humanismo, que é o que falta a Portugal neste momento. Não há humanismo.
E nós queremos recuperar isso. E a justiça tem que ter humanismo. Não pode ser só técnico. Tem que haver humanismo. Sim, aliás, é um dos vossos pontos do programa, página 4, humanismo. Vamos também permitir Francisco. agora, que já nos estamos a aproximar do final, se há alguma questão direcionada sobre alguma Francisco, das áreas. Francisco, vou fazer alguma pergunta que está a aparecer aí. Sim, era isso, que vamos ver se aparece aqui alguma questão. Eu gostava de responder a uma que eu estou a ver porque considero Força. relevante. É assim, eu não faço testes, ou melhor, estou aqui a perguntar, não faz testes e li, não faço testes. Não faz testes e não toma vacina, mas trabalha numa companhia aérea. Gostaríamos todos de saber, então, como vai trabalhar. É o seguinte, é evidente que para trabalhar eu sou obrigado a fazer testes. Caso contrário, sou despedido. Mas não sou vacinado. Nem irei ser. E aí sim, provavelmente, poderei ser despedido. E por não ser vacinado, já estou a ter perdas salariais grandes. Mas continuo a acreditar e afincadamente digo, não me irei vacinar. E também, já agora, quero dar uma explicação. Os portugueses aceitaram muito bem esta chamada vacina, porque deram o nome de vacina. Isto é uma vacina, é uma inoculação. Uma vacina tem determinados pressupostos científicos que podem consultar o site do DGS e do Ministério da Saúde. Está lá a dizer o que é uma vacina. Uma vacina tem que imunizar e tem que parar a transmissão. Coisa que esta, como todos nós sabemos, não faz. Portanto, isto é uma inoculação de um produto produzido por farmacêuticas e laboratórios, mas não é uma vacina. Chamaram vacina para que a sociedade em geral, os portugueses neste caso especificamente, aceitassem mais facilmente, através deste nome técnico, a toma da mesma. Mas não é uma vacina. E não sou eu que digo. É o Ministério da Saúde e a DGS. Vão ao site, eu aconselho, vão ao site deles, procurem o que é uma vacina. E está lá a dizer o que é uma vacina. E não é isto. Portanto, até aqui, cientificamente, fomos enganados por estes senhores que, na minha humilde opinião, parece estarem a mando de farmacêuticas e laboratórios. Bruno, para terminarmos, estamos já nos minutos finais e teremos outro direto também de seguida. Pergunto-lhe qual é que são as grandes razões para no dia 30 ou já no dia 23 as pessoas votarem no ADN, servindo isso como os minutos finais de apelo ao voto. Bem, vamos falar no elefante da sala, pronto, que é decretar o fim da pandemia. Vamos não aceitar qualquer alteração à Constituição da República Portuguesa que determine perdas de direitos e liberdades dos portugueses. E isto é a principal razão para votarem no ADN. Connosco vai haver uma voz dentro do Parlamento em que os 229 deputados, ou menos, porque se nós entrarmos, somos mais 229, vamos ter que olhar olhos nos olhos e dizer que pedir desculpas aos portugueses por tudo o que fizeram durante 2 anos, por todas as mentiras que disseram, porque nós iremos, com certeza absoluta, a partir desse momento, ter direito a haver comissões de inquérito, onde os portugueses vão ter a possibilidade de ouvirem outros cientistas, outras pessoas técnicas, médicos, a explicar todas as mentiras e falsidades que foram ditas ao longo deste tempo, durante 2 anos. Muito obrigado, Bruno. Julgo que não há... Eu é que agradeço. Boa sorte para vocês. Muito obrigado. Boa sorte para a sua campanha e para a sua candidatura.